Então, o que procurar numa revisão de literatura? Nós vimos que monografias são importantes, mas a gente tem também que procurar artigos. E os artigos, nós temos aí dois tipos de fontes, a gente chama de veículos de publicação de artigos, que são eventos, congressos, seminários, simpósios, etc., ou revistas, né? Os journals. Né? Qual é a diferença entre eles? Qual a relação comparativa entre eles sobre o material que eu vou obter desses caras? Então, vamos falar aqui dos congressos, simpósios e conferências, os eventos. Os eventos, na grande maioria das vezes, você submete um artigo e esse artigo passa por um processo de revisão, e essa revisão é feita por uma, duas, três pessoas. Normalmente, 2 a 3 pessoas. Isso é o comum de um processo de revisão para evento. 2 ou 3 pessoas. Esse processo, como o evento tem datas e quer pegar coisas mais rápidas e mais atuais possíveis, esse processo acaba acontecendo em pouco tempo. Tá? Envolvendo revisores, mais uma vez, como se quer um evento repleto de novidades, amplo, então se convidam para revisores pessoas de várias áreas. Então quem está revisando um artigo, às vezes não é da área específica, é uma pessoa da grande área, conhece ali algumas coisas, mas não é aquele pesquisador que está pesquisando exatamente a mesma coisa do conteúdo do artigo. Fazer esse matching é difícil de acontecer, é complicado de acontecer. Alguns softwares de gerenciamento de eventos até ajudam a fazer esse matching, mas ele não é garantido de ser 100%. Então acaba que o trabalho é revisado por pessoas que têm algum conhecimento na área, mas não específico. Outra coisa que acontece é que os eventos, eles têm, esses revisores, eles mudam conforme o local, conforme o ano, isso vai mudando. Outras pessoas, algumas pessoas entram, outras pessoas saem. É um corpo da grande área que vai mudando. O resultado disso é que os artigos em eventos, eles, por esse processo, costumam ter uma qualidade de razoável a boa. Quando eu falo isso para eventos como um todo, eu estou tirando a grande maioria dos eventos, o resultado é um artigo de qualidade razoável a boa. Opa, professor, mas tem um artigo que eu peguei de um evento lá, não sei das quantas, que ele é considerado muito bom. Sim, existem alguns eventos que são referência para suas áreas, que são publicações que trazem artigos excelentes. Mas no cômputo geral, percentualmente, os artigos ficam entre a qualidade razoável a boa, por causa justamente desse processo. A revisão é rápida, os avaliadores estão avaliando ali também de maneira rápida e não são especialistas. Uma das formas de avaliar isso, eu estou considerando aqui, por exemplo, o Qualis. O Qualis como uma das formas de referenciar. Então, vocês vão encontrar mais eventos de Qualis baixo do que eventos de Qualis muito alto, tá certo? Então, isso para eventos. Conseguimos artigos razoáveis, artigos bons, alguns poucos artigos excepcionais. Quando eu falo de artigos de revistas, também chamado de periódicos, né? Periódicos científicos, que são os artigos em inglês, os journals, a gente tem ali a revisão que normalmente é feita por 3, 4, às vezes até 5 pessoas, com mais tempo do que os artigos submetidos a eventos. Tá? Então, são pessoas que vão se debruçar especificamente sobre aquele artigo com mais tempo e normalmente são especialistas naquelas áreas de que está sendo feita a revisão, de que tem o teu artigo submetido. Um dos trabalhos do revisor é fazer essa triagem, escolher a pessoa mais adequada. Então, o revisor também, o editor
leva mais tempo para fazer a seleção e escolher a pessoa mais adequada para poder fazer uma análise mais profunda daquele artigo. Ainda, o veículo periódico, ele tem um corpo de revisor fixo, já bem mapeado. Então, quando você submete, você está entendendo que aquele corpo de revisor representa o tipo de conhecimento que você está lidando e que vai ser avaliado também. Então, você já meio que escreve pensando na revista, aonde que ela vai ser publicada, quem é que vai avaliar o trabalho, que você sabe que vai ser uma análise mais rigorosa. O artigo de periódico, por causa desses fatores, costuma ter uma qualidade boa a excelente, porque o processo é mais rigoroso. Então, a qualidade também acaba sendo melhor. Ah, professor, mas tem alguns periódicos aí que são de qualis muito baixo. Sim, mais uma vez, estou falando aqui de que por causa do processo, a expectativa, em termos gerais, é de que o resultado de uma publicação em periódico seja mais bem estruturado, mais bem avaliado e mais rigoroso do que um artigo de evento. Tá? Na grande maioria dos casos. Mas, tanto para um quanto para outro, existem exceções. Tá certo? Em ambos os casos, vejam que a gente está usando aqui um processo que é chamado de avaliação pelos pares, ou peer review. O que é essa avaliação pelos pares? É justamente submeter o trabalho de submetidos a pessoas que são de maior conhecimento na área, reconhecidamente, pelo seu título ou pela sua atuação, que possam, então, avaliar de par a par, de mesmo grau, ou com mais profundidade, aquele trabalho que foi submetido. Tá certo? Então, o teu trabalho, tu está submetendo para um evento ou para uma revista, ele vai ser avaliado por pessoas que têm conhecimento na área, ou pelo menos na grande área. Não vai ser um trabalho analisado por uma pessoa que não tem mínimo conhecimento na área. Entendeu? Então, essa é a avaliação pelos pares. Quem são teus pares? Pessoas da área, pessoas que têm o mesmo tipo de interesse, mesmo tipo de formação, ou essas três coisas juntas. Bom, por causa disso, é que a gente não usa revistas do tipo Super Interessante, Exame Informática, Diário Catarinense, programas de televisão fantástico, Discovery Channel, History Channel, como referências, porque esses veículos, essas fontes, são textos escritos, muito bem escritos, muito claros, o objetivo deles não é ser uma literatura científica e eles não foram avaliados pelos pares. Eles foram avaliados do ponto de vista jornalístico. Se eles estão claros, se eles estão trazendo uma temática interessante, que chame atenção, importante. Mas não sob o ponto de vista científico. Então, aqui a gente vê uma clara distinção entre uma pesquisa publicada num veículo científico e uma pesquisa publicada em uma revista de divulgação, tá? Eu vou colocar aqui para vocês de que eu já dei algumas entrevistas e em algumas dessas entrevistas que viraram textos para divulgação, alguns aspectos que eu comentei ali foram reinterpretados, deram uma conotação bastante diferente daquilo que eu tinha a intenção de explicar. Que isso não necessariamente seja uma coisa errada. Só por quê? Porque é o trabalho do jornalista de tentar traduzir o linguajar científico para o entendimento do grande público. Isso, às vezes, pode levar a um erro de interpretação. Então, quando a gente transfere de um linguajar mais específico, mais técnico, mais científico, para um linguajar mais amplo, de senso comum, esse salto de generalidade, de simplificação, algumas vezes pode gerar erros de interpretação.
Então, assim, não que ele esteja errado, mas ele pode dar margem a interpretações erradas. Isso já aconteceu comigo, é possível que aconteça. E aí que está a grande diferença, né, pessoal? E a responsabilidade dos jornalistas. Hoje em dia tem uma área de jornalismo que é jornalismo científico. As pessoas que tentam fazer essa tradução se preocupando com as eventuais interpretações que aquele generalismo, que aquela simplificação pode trazer. É uma responsabilidade muito grande e por isso que a gente vê aí as pseudo publicações científicas e às vezes até interpretações maliciosas e fake news, porque é um trabalho difícil e é uma responsabilidade nossa de estar atento ao quanto que isso pode ser importante, o quanto que isso pode gerar problemas de interpretação, tá bom? Então, nossa busca é por artigos científicos realmente revisados pelos pares e monografias, que também, de uma certa forma, foram revisados pelos pares nos momentos de qualificação ou, pelo menos, nos momentos de banca de mestrado, banca de doutorado. Professor, Sim? eu tenho uma dúvida nesse sentido que o professor fala que tem que ser revisado pelos pares, tem que ser uma publicação científica. No caso, publicações do Diário da União, publicações do governo, essas coisas. Diário Catarinense, não, desculpa, Diário Oficial da União, coisa do gênero, né? Veja, esse tipo de publicação normalmente não tem um conteúdo científico, ele tem um conteúdo normativo, certo? Então, a ABNT, por exemplo, também é uma instituição onde você não vai encontrar materiais científicos, vai encontrar materiais normativos, tá? Então, eventuais informações científicas trabalhadas nesses ambientes, eles não são argumentos científicos, eles não vão comprovar alguma coisa. Eles vão te Sim, trazer, sim, provavelmente, mas no caso de boletins epidemiológicos que eu estou pegando dados, essas coisas, seria válido, então? sim, aí são dados, né? Aí são dados. Vejam que é, você pode estar fazendo o teu trabalho muito baseado só em levantamento de dados quantitativos da saúde, históricos, né, lá em arquivos históricos, etc. Isso são fontes de informações, tá? São materiais para a tua pesquisa, mas isso não é uma revisão de literatura. São fontes de materiais, tá? É o que a gente chama de pesquisa documental. Se o teu trabalho é bem em cima disso, procurar fontes, e depois dar um resultado sobre isso, aí você está executando uma pesquisa documental. Não é o Entendi. caso da maioria das vezes. Em ambos os casos, pode referenciar como fonte de dados, como fonte de informações normativas.